Tudo certo? Como é que está o nosso áudio? Professor Igor, como que estamos aí? Áudio e vídeo perfeito, professor Gleito. Seja bem-vindo. Que beleza. Eu não estou ouvindo nada daqui, né? Mas vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor. O Que áudio seu bom, está né? claro e o vídeo também. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, vamos começar com a nossa aula de hoje. Eu vou tirar esse fone, porque isso daqui está me irritando, né? Eu acho que esse fone ele está cortando pelo menos o áudio que era para eu estar ouvindo. E aí, então, assim, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Igor, pelo professor Rafael, né, nesse conjunto de oficinas que nós estamos fazendo para a primeira fase da prova da ordem, que vai ser agora no dia 3 de julho, e que eu imagino que esses alunos dessa nossa amada faculdade nota 5 no MEC estão morrendo de estudar, né? Tá todo mundo aí estudando demais, vai chegar lá na prova e vai arrebentar na prova no dia 5. Professor Igor, satisfação estar mais uma vez na presença do senhor, né? Um forte abraço aí à distância, né? A gente vai estar aí tocando essa aula. Senhores, gostaria de pedir uma coisa, caso alguém queira fazer algum comentário, tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa durante a aula, escreva aí no chat, né, que aí eu vou respondendo pelo chat, é melhor até do que o áudio, porque o áudio muitas vezes ele quebra um pouquinho a dinâmica da aula, mas no chat eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Pelo que eu estou vendo, todo mundo está conseguindo ver bem o meu slide, eu só vou ter que tirar, porque eu gosto de usar o slide como um quadro. E a nossa aula de hoje é uma delícia, galera. Olha só, a gente vai tratar de um tema que é fantástico, que é recurso. E eu vou começar com a teoria geral dos recursos. Então, assim, você que chegou agora, você que está aí tentando entender em que universo que você está, arrume um caderninho, coloque aí do lado, porque você vai copiar na aula de hoje. Não é porque a gente está à distância que eu não vou usar o slide como sendo um quadro, né? Então, nosso quadro vai ser o slide, e aí a gente vai copiar bastante na aula de hoje. E olha só, vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. E, gente, olha só, quando eu falo de recurso, eu tenho que pensar num detalhe que é bem simples, bem fácil e bem importante de entender. O recurso ele vai ser útil para que haja impugnação das decisões judiciais. E aí, professor, impugnar a decisão judicial? Sim, meu filho, porque o juiz, embora ele mande muito, ele manda muito, mas muito mesmo. Se você não concorda com aquela decisão dele, se você tem um inconformismo contra ela, você pode fazer um recurso. E aí, para que a gente consiga fazer a impugnação das decisões judiciais, nós temos que pensar em algumas palavrinhas. Eu tenho que pensar em decisão, né? Então, tem que haver uma decisão judicial. Eu tenho que pensar em inconformismo. E eu tenho que pensar em fundamentação jurídica. Se eu chegar nessas condições, eu terei um recurso. Então, o recurso ele é a junção da decisão judicial, do inconformismo da parte e da fundamentação jurídica que aquela parte vai fazer. Nossa, professor, mas é isso, E aí a gente tem que pensar que para que eu possa recorrer, eu tenho que saber o que são essas benditas decisões judiciais. Gente, quando eu falo de decisão judicial, eu não estou falando de tudo o que o juiz faz. Nem tudo o que o juiz faz é decisão. Professor, quando eu vou distinguir se o juiz fez uma decisão ou não fez? Ô, meu povo, faculdade nota 5 no MEC, olha só, toda decisão judicial é fundamentada. E ela tem efeitos práticos, sejam no processo, né, efeitos práticos processuais, sejam no direito material. Né? Então, toda decisão judicial é fundamentada. Se o juiz ele fez uma ação que não teve fundamento, que não tem motivação, que não tem explicação, aquilo não é decisão judicial. Senhores, e é em cima da fundamentação que cabe o recurso. Só pode haver recurso sob a
fundamentação. É em cima da fundamentação que a gente vai recorrer. O juiz, ele toma uma decisão, ele explica o porquê, e agora, em cima daquele porquê, a gente recorre. Ué, professor, e se não tiver porquê? Se não tiver porquê, a decisão do juiz está errada, e aí ele vai ter que completar aquela decisão para permitir o recurso. Então, o que você tem que entender como recurso? Existe uma decisão judicial, existe um inconformismo e existe uma fundamentação jurídica para o todo. Se eu tiver isso, é possível fazer o recurso. Professor, mas qual é o objetivo desse recurso? O objetivo de todo e qualquer recurso é a reanálise da decisão. Uai, professor, então o recurso ele visa reanalisar uma decisão? Sim. E é um princípio que vossas senhorias, alunos de uma faculdade nota 5 no MEC, estudaram lá no primeiro semestre do curso de Direito. Né? Um princípiozinho que vocês viram lá atrás, que é a materialização do princípio do duplo grau de jurisdição. E aí é muito interessante, porque o princípio do duplo grau de jurisdição, ele vai nos mostrar que não é possível que um juiz decida algo sozinho. Porque por mais fodástico que o juiz seja, ele não pode ter tanto poder assim. Por mais monstruoso que ele seja, ele não pode decidir o caso sozinho. Porque se ele decide o caso sozinho, ele pode gerar à parte um prejuízo e aquela parte fica vendo navios ali. Ela fica sem resolver aquele problema dele. Então, quando nós falamos de recurso, nós temos que pensar que o recurso ele é um ato praticado pela parte que está inconformada com uma decisão e o objetivo desse recurso é alterar aquela decisão. Ou, no mínimo, fazer com que um outro julgador reveja a decisão e ou valide aquela decisão ou modifique a decisão. Duplo grau de jurisdição. Ô, meu povo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Né? Teve uma vez que eu estava dando aula disso aqui e eu vi uma professora, ouvi uma outra professora, lógico que não era no IESB, né? Não era uma faculdade nota 5 no MEC, mas eu ouvi uma professora falando assim, olha só, ô, alunada, esse princípio ele não tinha que se chamar de duplo grau de jurisdição. Eu falei, opa, vou aprender agora, né? Porque quando alguém muda uma nomenclatura de um dos princípios mais importantes do direito, eu paro para ouvir. Eu falei, aí agora vai vir uma sabedoria enorme. E aí a professora ela meteu que o princípio ele tinha que se chamar quádruplo grau de jurisdição. Porque no Brasil a gente tem um lugar para dar entrada na ação, um para recorrer, que é para a turma recursal, depois o STJ e o STF. Na hora que ela falou isso, eu precisei ir para o SAMU, porque o meu coração quase parou, né? Eu ia infartar. Meu filho, o princípio é duplo grau de jurisdição por causa de um detalhe. Você tem um grau para entrar com a ação e um grau para recorrer. Não é 2, 3 graus para recorrer, não. Você tem um grau, você entra com a ação. Primeiro grau. Segundo grau, o recurso. E esse seu recurso, ele pode ir se desenvolvendo em instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, você tem várias instâncias recursais, mas você não tem vários graus recursais. Na hora que a professora falou isso, eu falei, eu vou arrumar uma mangueira e vou jogar água na professora, que é o mínimo que eu podia fazer era jogar água nela. Né? Porque é um absurdo. Nós temos, então, o princípio do duplo grau de jurisdição, que é materializado nos recursos. E ele é materializado mesmo, ele é fortão mesmo. Por quê? Quando se cria o princípio do duplo grau de jurisdição, a gente está pensando numa ideia que é a seguinte, olha só, juiz julgou, gerou prejuízo para a parte prejudicada recorreu, e aí uma turma de juízes reviu aquela decisão. Se mantiver, suave. Se mudarem, suave do mesmo jeito. Então, assim, a ideia é a possibilidade de se rever uma decisão judicial. E agora, gente, é importante que a gente paute algumas coisas, já que tem um pouquinho mais de aluno do que no começo, é importante que a gente explique alguns detalhes para vocês. Olha só, a nossa aula de hoje é uma hora, falando da teoria geral dos recursos. É uma matéria muito ampla, né? O professor Rafael pediu para eu fazer uma de teoria geral dos recursos, depois outra de recursos em espécie, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai abarcar nada mais, nada menos do que os artigos 994 a
1008 do Código de Processo Civil. Tá? Então, se a gente for falar de artigos, né, 994 a 1008. A partir do 1008, né, que aí o 1009 já é a apelação, até lá na frente, nos embargos de divergência, né, quando a gente for falar dos recursos em espécie, aí a gente muda os artigos. Né? Então, a aula de hoje ela se destina apenas à teoria geral dos recursos. E longe de mim aqui querer falar a respeito de tudo. E aí o Rafael falou, Gleidson, por que você não escolhe algumas coisas que sejam mais recorrentes na prova da OAB? Aí eu pensei, vamos fazer uma introdução, explicar para que servem os recursos e depois a gente afunda no negócio. Porque cai demais na prova da OAB um detalhe, e é um detalhezão. Porque, gente, quando a gente fala de recurso, você tem que pensar que na análise de um recurso, na análise de uma apelação, de um agravo, na análise de um recurso especial, de um recurso extraordinário, existem dois tipos de juízos. Meu Deus, professor, juízo. Explica aí para mim, professor, porque todo dia minha mãe falou, meu filho, toma juízo. E até hoje eu não entendi o que ela está falando. Então é agora que você vai entender o que são esses juízos recursais. Nós temos basicamente dois juízos básicos que vão tratar dos recursos. O primeiro é o que nós chamamos de juízo de admissibilidade recursal. Quando nós estamos falando de juízo de admissibilidade, nós estamos dizendo nada mais, nada menos do que dos pressupostos para que o mérito do recurso possa ser analisado. Juízo de admissibilidade está falando de quê? Está falando de uma ideia que um juiz ele vai olhar o seu recurso, vai ver se aquele recurso seguiu os requisitos legais para ser feito e se tiver tudo ok, ele vai dar o aval para que a matéria debatida no recurso seja analisada. Então, quando nós falamos de juízo de admissibilidade, gente, para quem não entende muito bem de português, admissibilidade é admitir o recurso. É se o seu recurso vai ser admitido para ser julgado lá na frente. Então, o juízo de admissibilidade, a admissão do recurso, ela é feita para quê? Para que aquele recurso ele possa ser analisado quanto ao seu conteúdo. Professor, e quem é que faz o juízo de admissibilidade? Normalmente são as duas esferas recursais. Quem faz? O juízo ACO, que foi aquele que proferiu a decisão recorrida. Então, o juízo ACO, que é aquele que profere a decisão recorrida, ele faz juízo de admissibilidade na maioria dos recursos. Então, por exemplo, você ingressou com um recurso especial. Seu recurso especial, ele vai para o TJDF. O TJDF, na hora em que recebe aquele teu recurso, ele faz o juízo de admissibilidade. E estando tudo ok, ele encaminha o seu recurso especial para o STJ. Então, nós temos aí o juízo ACO, quem proferiu a decisão, fazendo a análise de admissibilidade, ou juízo de admissibilidade recursal. Então, parte pelo juízo ACO. Professor, mas fica só embaixo? Não, meu filho, sossega o coraçãozinho aí. Porque o juízo ad quem, que é quem vai julgar o recurso, também faz juízo de admissibilidade. Professor, e qual é a lógica disso? A lógica é criar filtros. Filtros. Porque tem gente que faz recurso querendo cada absurdo que, você é louco, mano. Tanto de recurso aleatório que o povo sai fazendo. E aí, o que acontece? Nós temos dois filtros. O primeiro filtro é no juízo ACO, que foi quem fez a decisão. Professor, explique isso melhor. Olha lá. O juízo da primeira vara civil de Taguatinga foi lá e fez uma decisão. E aí você vai recorrer daquela decisão. Né? Fez uma sentença, você vai apelar daquela sentença. Ora, você faz a sua sentença, faz uma petição de interposição, e aquele juízo da primeira vara civil de Taguatinga vai ver se os pressupostos estão ok.
Só que o que acontece? Com a temática do atual Código de Processo Civil, o juiz Uacó, na análise da apelação, ele não pode negar o recebimento. Olha aí, ó, preste atenção. Hoje em dia, uma apelação, o juiz Uacó não pode negar o recebimento por ausência de pressuposto, mas ele pode informar ao adquém que está faltando algum dos pressupostos. Então, olha aí, o que é juízo de admissibilidade? É a análise pretérita assim, do recurso, a análise inicial do recurso, onde se observa apenas os pressupostos de admissibilidade ou requisitos de admissibilidade daquele recurso. Então, essa análise é feita, via de regra, pelo juiz Uacó, que é quem proferiu a decisão, e também pelo juiz adquém, que é aquele juiz que vai julgar o mérito do recurso. Agora, senhores, se eu falei que são dois, e o primeiro é o juiz de admissibilidade, a gente vai ter outro aí, outro mano que vai analisar esse recurso aí também. O segundo é o juízo de mérito. E quando eu falo de juízo de mérito, aí a parada é diferenciada. Porque agora é a análise do teor do recurso. A matéria. Quem é que vai analisar a matéria recursal? Via de regra, aqui, ó, nós estamos falando do mérito do recurso, ou matéria controvertida. Quem faz a análise disso, via de regra, é o juízo adquém. Né? Então, ó, vai fazer a análise do juízo de mérito, o juízo adquém. Por quê? Porque ele vai julgar o conteúdo do recurso. E eu quero agora abrir uma observação, né? Porque senão depois vocês ficam falando mal de mim aí. Queimando o meu filme, que é um filme bem feito. Não pode ficar queimando meu filme de qualquer jeito, não. Existe um efeito recursal, que é o efeito regressivo. E eu vou até explicar ele agora para vocês. O efeito regressivo é a possibilidade de o juiz se retratar. Ele é conhecido como juízo de retratação. É a possibilidade do juiz voltar atrás na decisão. Se o juiz voltar atrás, aí nós temos o juízo Uacó fazendo uma análise de mérito. Seria mais ou menos assim. Você fez um recurso extraordinário lá para o Supremo Tribunal Federal contra uma decisão da turma recursal aqui do TJDF. Quando você entra com um recurso extraordinário, a turma recursal fala, vixe, não, a gente fez uma decisão ruim demais. Não deixa o Supremo ficar sabendo que nós estamos decidindo assim, não. Aí a turma recursal faz o quê? Volta atrás. O nome disso é efeito regressivo do recurso. No efeito regressivo, quem profere a decisão, ou seja, o juízo Uacó, aquele que fez a decisão que eu estou recorrendo, fez a decisão que é ruim que eu estou recorrendo. No efeito regressivo, aquele juízo ele acaba analisando o mérito. Por quê? Porque ele pode voltar atrás na decisão. Mas, senhores, prestem atenção no tio. Olha só, isso daqui não é regra. Pode acontecer, mas não é regra. É exceção. Via de regra, quem analisa o mérito de um recurso é o juízo adquém. Tá bom? Então, olha lá. Quando nós falamos de juízo de admissibilidade, é admitir o recurso. Quem faz isso? Quem proferiu a decisão e quem vai analisar o conteúdo do recurso. Quem proferiu a decisão é o juízo Uacó e quem analisa o conteúdo do recurso é o juízo adquém. Agora, o mérito, o conteúdo do recurso, a matéria recursal, isso quem vai analisar é o juízo adquém exclusivamente, exceto se o juízo Uacó voltar atrás na sua decisão, aí a gente tem a aplicação do efeito regressivo. Tá bom, senhores? Ora, a gente está lembrando aqui, é bom eu deixar isso sempre bastante claro, porque nós temos 9 testemunhas aqui na aula de hoje, né? Que os senhores são alunos de uma faculdade nota 5 no MEC. Né, que possuem um robusto conhecimento jurídico. Nós não, tem 48 pessoas agora, né?
Tem um monte de gente. Os senhores têm um robusto conhecimento jurídico a respeito desse assunto. Mas é importante dizer que, caso reste alguma dúvida, escrevam aí no chat, porque a gente vai seguir falando da nossa teoria geral dos recursos, que é uma delícia, né? Essa aqui é uma matéria deliciosa. Então, nós vimos já o que é juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Agora, a gente vai tratar a fundo do juízo de admissibilidade. Né? Então, quando eu falo de juízo de admissibilidade, eu tenho que falar de um treco que tira o sono dos alunos. Eu já estou até vendo que tem um bocado de vocês que hoje à noite nem vai dormir por causa desse negócio que eu vou falar aqui, ó. Os pressupostos de admissibilidade recursal. Professor do céu, o que é isso, professor? Lá vem falar de pressuposto de admissibilidade de novo. Sim, os pressupostos de admissibilidade são as regras verificadas no juízo de admissibilidade de um recurso. É o que se busca no juízo de admissibilidade. Aqui a gente não pode ter problema. Aqui a gente não pode ter defeito. E são dois os pressupostos de admissibilidade básicos, dois caminhos que nós temos. Nós temos os pressupostos objetivos, que estão vinculados ao conteúdo do recurso. Então, os pressupostos objetivos estão vinculados ao conteúdo do recurso. E toda vez que a gente fala de objetivo em direito, nós estamos pensando em objeto de algo, né? Então, pressuposto objetivo ficam lá vinculados ao conteúdo do recurso, ao porquê de eu estar recorrendo, à matéria, ao mérito do recurso. E nós vemos os pressupostos objetivos com uma antítese. Existe uma outra linha, uma outra vertente desses pressupostos, que são os pressupostos subjetivos. Se os objetivos estão atrelados ao conteúdo do recurso, o subjetivo está atrelado ao sujeito do recurso. Aqui, nós não estamos falando do conteúdo, nós estamos falando do recorrente e sua pessoa. Uau, professor, que bênção, hein? Então, a gente tem dois tipos de pressupostos. Os objetivos, que tratam do objeto do recurso, e os subjetivos, que tratam de quem está recorrendo. Exatamente isso, né? Você que está aí desacreditado pela vida, você que acordou hoje e falou assim, eu nunca vou aprender essa história de pressuposto. Vem em mim, chega perto. Né? O tio, olha que homem esse tio que vai explicar isso para você. Presta atenção que tudo vai fazer sentido nesse seu coraçãozinho espancado pela vida. As coisas vão acontecer de uma forma muito natural. Mas entendam, pressuposto objetivo, objeto da coisa. Está atrelado ao objeto do recurso. Pressuposto subjetivo, pessoa que está recorrendo. E aí agora fica fácil. Quer ver? Vamos ver então. O que são esses tais pressupostos objetivos? Estão atrelados ao objeto. Pensem no objeto. O primeiro dos pressupostos objetivos é o cabimento. Uau, professor, cabimento? Que palavra, hein? Nossa, eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. Mas você vai ver que ela é uma palavrinha da hora e muito importante para nós aqui dentro do recurso. Senhores, o cabimento é a previsão legislativa do recurso. Quando a gente dá entrada num recurso... presta atenção aqui numa coisa aqui. Vocês que não acreditam nas coisas que eu estou falando, se você quiser dar uma olhadinha lá no artigo 994 do Código de Processo Civil, que você vai ver que lá tem 9 recursos diferentes. 9, tem 9. Elencado na ordem ali, 9 recursos diferentes. O nosso Código de Processo Civil, ele tem previsão legislativa para cada um daqueles 9 tipos de recurso. Então, o cabimento é a previsão legislativa do recurso. Você tem que mostrar onde aquele recurso está previsto no Código de Processo Civil. Para só dar um exemplo, eu estou achando que é mentira. Quer ver? Apelação.
é o recurso cabível conforme os artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil. Uau! É mesmo, né, professor? Sim! Então, isso é o cabimento recursal. Nós temos que demonstrar no nosso recurso qual é a previsão legislativa do mesmo. E esse pressuposto se chama cabimento. Percebam por que é objetivo. Ora, é objetivo porque eu não estou falando do recorrente, eu estou falando do recurso, eu estou falando do objeto, do treco, da coisa, que é o recurso. Não estou falando da pessoa. Então, ó, primeiro pressuposto recursal, pressuposto objetivo, o cabimento. O segundo pressuposto objetivo de um recurso, a tempestividade. Isso daqui é uma confusão, né? E aí agora eu vou falar para você, para você mesmo, você, que está pensando, ai meu Deus, agora vai ter um monte de prazo para eu decorar, porque eu estava estudando processo do trabalho e lá tem prazo virado caralho. Tem 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, tem tudo quanto é... Ô, meu filho, relaxa, sossega o coraçãozinho aí, porque no processo civil nós temos prazo de 5 dias e 15 dias. Você tem que lembrar que o embargo de declaração ele é prazo de 5 dias. E o resto é 15 dias. Ah, o processo é tão bom, né? Ai, meu Deus, direito processual civil é uma delícia. Pois é. Então é simples. Não é para ficar morrendo. Ai, meu Deus. Calma, tia, respira, porque isso daí é falta de respiração. A gente tem tempestividade, que são os prazos dos recursos. Então você vai olhar lá na tua provinha da OAB e vai pensar assim, mano, esqueci qual é o prazo. Meu Deus, caiu aqui. Qual é o prazo da apelação? Nossa senhora, eu esqueci. Caramba, eu estava lembrando daquele recurso lá, o inominado do juizado especial, e lá é 10 dias e a apelação é quase a mesma coisa. Será que é 10 ou é 15? Ou, ficou na dúvida, mete 15 dias. Porque o Código de Processo Civil atual, ele unificou os prazos. Então ficou fácil, você não precisa ficar sofrendo. Ficou na dúvida, mete 15 dias. São 9 recursos, um é 5 dias, o resto tudo é 15. A chance de tu errar é muito pequena. Ficou na dúvida, mete 15 dias, chuta 15 dias. Porque a chance de dar certo é muito grande. Tá bom? Então, ó, segundo o pressuposto de admissibilidade recursal, o objetivo é a tempestividade. Senhores, terceiro pressuposto. Deixa eu coisar aqui para ficar bem negociadinho. A regularidade formal. Nossa, isso aí deve ser um pressuposto dos mais difíceis, né, Gleito? Isso daí deve ser uma coisa que eu não vou aprender. É por isso que eu não gosto de processo civil. Porque tem umas coisas esquisitas, igual regularidade formal. Sossega. Regularidade formal é nada mais, nada menos do que a forma específica de cada recurso, filho. Forma específica. Você já deve ter visto a ideia. E eu vou colocar aqui um exemplo. Ó. Exemplo. Inclusive, eu coloquei lá no meu Instagram uma dica a respeito disso. Me sigam lá no Instagram, @Gleidson Bonfim C, né? Vai lá. Né? Tem umas ideias boas. E eu pus um a respeito de apelação essa semana. Bem interessante. Que, olha só, a apelação, por exemplo, ela tem uma forma específica, que é petição de interposição mais razão do recurso. Forminha, ó, suave isso daí. Né? Então, essa aí é a regularidade formal da apelação. Então, quando a gente fala de regularidade formal, meu filho, pensa na forma, descomplica a tua vida e entenda que cada recurso tem uma forma específica para ser feito. E aí, se você está fazendo naquele padrão que o nosso amado NPJ eu vou pôr agora, Gleidson Bonfim C. Quem não me seguir lá vai reprovar no exame de ordem. Ô, beleza, hein? Então, ó, quando a gente está falando da regularidade formal, às vezes vocês pensam que o nome é esquisito demais. Ah, professor, mas esse nome é muito difícil e eu não vou aprender isso nunca na minha vida. Porque isso daí é um nomão, regularidade. Isso daí é a forma do recurso.
E aí você não precisa correr. Cada recurso tem sua forma de ser feito, tá bom? Então, regularidade formal é a forma específica de cada um dos recursos e é o nosso terceiro pressuposto objetivo. Ah, professor, eu ainda não entendi esse negócio de pressuposto objetivo e pressuposto subjetivo. Meu filho, até agora eu não falei da pessoa. Você reparou que eu não falei ainda do recorrente? Que eu só estou falando do recurso, que o recurso tem que ser cabível, o recurso tem que ser tempestivo, o recurso tem uma forma para fazer. Então é só do objeto, eu não estou falando da pessoa. E vocês vão ver que o recurso precisa de dinheiro, que é uma coisinha chamada de preparo. Uau! Preparo é o valor pago para poder recorrer. É para abrir o segundo grau. Preparo é a custa recursal. Então, você paga um valor para poder fazer o recurso. Ué, professor, mas eu pago para entrar com processo, eu pago para recorrer, eu pago para advogado, se eu perder, eu pago para outra parte. A vida é só pagar? Sim, a gente nasce, cresce, paga boleto e morre. E aqui é mais um boleto que você vai ter que pagar. Né? Então, preparo é mais uma condição, mais um pressuposto de admissibilidade para que a gente possa ter o nosso recurso recebido. Professor, e aquele povo que tem uma coisa chamada de gratuidade de justiça? Aí vai ficar isento, né? Quem é beneficiário da justiça gratuita acaba ficando isento de pagar o preparo. Na verdade, ele é condenado a pagar, ele tem que pagar, mas fica com a exigibilidade suspensa. Ou seja, você tem que pagar, mas o Estado não vai te cobrar. Por quê? Porque você jogou em você mesmo uma automaldição. Porque eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um dos maiores absurdos na vida. Para a pessoa conseguir o benefício da justiça gratuita, aquela pessoa ela tem que se amaldiçoar. Já pensou? Que coisa horrorosa? Você tem que fazer uma declaração que é literalmente uma automatização. Declaro para os devidos fins que sou pobre nos termos da lei. Mas que diabo? Você tem que fazer uma declaração horrorosa, né? Eu nunca vi uma pessoa rica, tipo Igor Marcelo, declaro para os devidos fins que sou milionário nos termos da lei. Ninguém faz esse tipo de declaração no processo, mas declarar que é pobre, a lei exige. Né? E aí a pessoa fala que isso não é uma maldição, declaro que sou pobre, né? É horroroso. Mas se você tiver feito essa declaração de pobreza, de hipossuficiência, nesse caso, você vai ter o benefício de não ser cobrado quanto ao preparo dos recursos. Uma bênção, né, gente? Então, olha aí, nós temos os 4 pressupostos de admissibilidade, chamado de objetivos, vinculados ao recurso, que é o objeto da ação. E aí a gente vai ter também, agora, os famosos pressupostos subjetivos. Esses são, ó, top, delícia, porque estão atrelados à pessoa que está recorrendo, ao sujeito, vinculados ao sujeito. E eles são 2, bem simples. Legitimidade. O legitimado é aquele que, por lei, pode recorrer. Uau! Que bênção, hein, professor? Sim, por lei ele pode recorrer. Ele pode chegar lá e falar, eu vou fazer o recurso porque eu não gostei dessa decisão, essa decisão ela não foi boa para mim, e a lei me permite que eu recorra. Eu não preciso pedir para minha mãe para eu vir recorrer, eu posso eu mesmo vir recorrer. Né? Então, legitimado é aquele que tem autorização legal para poder fazer o recurso. Percebam, um menor de 16 anos, ele sozinho, menos 16, 14, 13, 12 anos, ele sozinho não tem legitimidade. Então, por mais que ele tenha perdido, ele não pode recorrer. A gente vai juntar 2 coisas aqui. É a carne de sol e o cuscuz. A gente vai juntar 2 coisas. A primeira é a legitimidade. A segunda é o interesse recursal. E, senhores, interessado é aquele indivíduo que, além de ser legítimo, além de, por lei, ele poder recorrer, ele tem que ter sucumbido em sua demanda. Uau! Que palavra, hein? Sucumbência. Que nome! Gente, sucumbir é morrer, mano. Morreu. Perdeu.
E aqui o indivíduo, para ser interessado, ele tem que ter perdido. Ué, professor, como assim? Se ele ganhou, ele vai recorrer por quê? Né? Ele ganha. Entrei com ação pedindo a condenação da parte contrária em 100 mil reais. Ganhei 110, porque teve atualização monetária. E agora eu vou recorrer, porque eu vou mostrar que quem quer... Né? O indivíduo, para ter interesse, ele tem que ter sucumbido em sua demanda. E, senhores, eu vou colocar que os dois eles são muito perto. Legitimado, pode, por lei, recorrer. Né? O indivíduo tem que ser maior, se for menor, tem que estar representado. E aí vocês já estudaram isso em outras matérias. Agora, interessado, a pessoa tem que ter sucumbido, tem que ter perdido. Se ele é legítimo e é interessado, aí ele vai poder recorrer. Prestem atenção, legitimado, o recorrente é legitimado. Interessado, o recorrente é interessado, ou seja, dois pressupostos subjetivos estão atrelados ao sujeito da causa, ao sujeito recursal. Agora, senhores, tem um que ele é meio em cima do muro. Eu gosto de colocar ele aqui porque ele não é nem lá nem cá, que é a inexistência de fatos impeditivos do direito de recorrer. Então, isso daí não é nem lá, nem cá. Pode ser que a pessoa declarou no processo que não vai recorrer, ou o trâmite processual já gera um impedimento para ela fazer o recurso, como o trânsito em julgado. Então, a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer é um pressuposto, mas ele não é nem subjetivo, nem objetivo. Vou até colocar essa observação. Nem subjetivo, nem objetivo. Porque ele é um pouquinho dos dois, que é a parte ainda poder recorrer. Por exemplo, ainda dá prazo, ainda está no prazo. Não houve o trânsito em julgado da decisão. Opa, então não tem um fato impeditivo para recorrer. A parte, por exemplo, não abriu mão do direito dela de recorrer. Porque tem uns abestados que vão lá no processo e falam, eu não quero mais recorrer. Aí passa uma semana e ele fala, agora eu quero, agora já era, meu filho. Se você abriu mão do teu direito, é problema seu. Tem um momento que a bipolaridade é problemática. Né? Então, nesse tipo de caso, uma pessoa que abriu mão do direito de recorrer não vai poder recorrer. Né? Então, a gente tem aí duas situações. Uma, ter transitado em julgado. Outra, a pessoa abriu mão do direito de recorrer. Né? Então, transitou em julgado, pressuposto objetivo. Né? E aí a gente tem a existência de um fato impeditivo do direito de recorrer. O outro, pressuposto subjetivo, o sujeito foi lá e falou, não quero recorrer. Senhores, qualquer uma das hipóteses que tenha acontecido, nós teríamos um fato impeditivo do direito de recorrer. E não pode existir fato que impeça o direito de recorrer da parte aqui. Porque se existir, não dá para recorrer. E eu vou colocar um bônus, né? Já que a gente ainda está com muito tempo aqui, né? 22 minutos, né? Eu vou colocar um bônus aqui para vocês. Dois pressupostos. Primeiro, atrelados ao recurso extraordinário. Ao recurso extraordinário, eu tenho dois pressupostos ainda a mais que eu tenho que fazer. Que é, primeiro deles, a repercussão geral. E o que é a repercussão geral, senhores? É eu demonstrar que o meu recurso não está atingindo, não atinge apenas ao recorrente ou a um pequeno grupo social. Aqui eu vou ter que mostrar que é um direito coletivo, um direito difuso, um direito transindividual. Eu vou ter que mostrar que é uma matéria que eu estou levando para o Supremo. E, senhores, o recurso extraordinário, quem julga é o Supremo. Né? E aí eu vou ter que mostrar que a matéria que eu estou levando para o Supremo é uma matéria coletiva, que atinge um grande grupo de pessoas. Direito difuso, direito coletivo, direito transindividual. E esses direitos eu posso levar para lá. Agora, se aquele recurso só se refere a mim, aí, filhão, aí já era. Eu não cumpri esse pressuposto de admissibilidade, que é a repercussão geral. Então, quando você ouvir falar de repercussão geral, você tem que mostrar um grande grupo que é atingido por aquela matéria recursal. Por outro lado, senhores, existe mais um
existe mais um pressuposto de admissibilidade, que é lá do Supremo, que é o pré-questionamento. E o pré-questionamento é a parte já fez o pedido que está no recurso em instância inferior. Este foi negado. E aí a gente tem que lembrar que se eu estiver falando de pré-questionamento para o Supremo Tribunal Federal, aquilo tem que estar atrelado à Constituição Federal. Né? Então, pré-questionamento para o Supremo é eu ter levantado uma matéria constitucional em uma instância inferior e aquela matéria foi negada. Prestem atenção. Pré-questionar só cabe em turma recursal. Não cabe pré-questionamento para juiz singular. Não cabe pré-questionar lá na vara cível. Você tem que recorrer e aí você pré-questiona para a turma. E aí, quando você pré-questionou, você poderá levar aquele assunto para a instância superior, ou para o STJ ou para o STF. Uai, professor, para o STJ? Sim, senhor, porque o pré-questionamento também é pressuposto para o recurso especial. Vai lá para o STJ. Só que para o recurso especial não é a Constituição Federal, é uma lei federal que serviu de base para o pré-questionamento. Eu vou escrever aqui Constituição, né? Porque Constituição. Vou colocar Constituição, eu não sei se isso. Bom, Constituição Federal, para ir para o Supremo, eu tenho que ter pré-questionado, né, com base em uma lei federal para ir para o STJ. Então, prestem atenção. Quais são os pressupostos de admissibilidade recursal? Para todos. Nós temos os objetivos, cabimento, regularidade formal, tempestividade, preparo, e os subjetivos, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Nós temos esses 7 pressupostos de admissibilidade que cabem para todos os recursos. Agora, se eu estiver falando de recurso extraordinário, que vai lá para o Supremo Tribunal Federal, aí eu tenho mais 2, que são a repercussão geral e o pré-questionamento. Se eu estiver falando do recurso especial que vai lá para o STJ, aí eu só tenho mais um, que é o pré-questionamento. Para o STJ, não é necessário haver repercussão geral. Senhores, suave, né? Tranquilo. A gente está tratando de uma matéria que é da mais tranquila do mundo. O que você tem que pensar? Falou de recurso, eu tenho que lembrar que temos 7 pressupostos que são para todos, 2 que são aliados aos 7 e vão lá para o Supremo, e 1 que vai para o STJ. Então, ó, o Supremo tem os 7 mais 2, que é a repercussão geral e o pré-questionamento. O STJ tem os 7 mais 1, que é só o pré-questionamento. E eu coloquei, o que é pré-questionar? É ter falado daquele assunto que eu estou levando para o Tribunal Superior em um momento anterior e uma turma ter decidido a respeito daquilo. Aí agora a gente não vai entrar nas hipóteses de incidência de cada recurso, porque eu tenho um outro assunto que é fantástico, que é muito bom, e que a gente tem que tratar nos 15 minutos que faltam na nossa aula de hoje, que são os efeitos recursais. Isso daqui, ó, se eu falei que os pressupostos tiravam o sono dos alunos, pressuposto de admissibilidade tira o sono do povo e tal, e aí vocês estavam preocupados e essa coisa toda, olha só, efeito é que tira o sono mesmo. E eu separei os 6 principais efeitos que são cobrados na prova da OAB para vocês. 2 são básicos, toda hora vocês falam deles, mas eu coloquei mais 4 que são bônus. Eu já falei hoje de um deles, né? E eu vou colocar aqui para aqueles que ainda não estavam na aula no momento, que é o efeito regressivo. O efeito regressivo é a possibilidade de o juiz que fez a decisão reconsiderar. Então, depois que a parte recorre,
Aí o juiz ele vê o recurso e fala: nossa senhora, vou voltar atrás, né? E aí nós temos o efeito regressivo, que é a possibilidade de reconsideração por parte do juiz que fez a decisão. Na prática, isso é muito raro. É raro, porque o juiz não gosta de ficar voltando atrás. Porque quando ele volta atrás, de uma forma ou de outra, ele vai estar falando assim: oh, eu errei, né? Então, eu confesso. Eu nunca vi um juiz confessando que errou. Ele confessa que está certo, mesmo estando errado. Mas existe a possibilidade de ele voltar atrás na sua decisão. E isso nós chamamos de efeito regressivo. Já falei no slide anterior, mas agora eu vou colocar aqui uma consideração quanto a ele. Tem um efeito que ele é mais famosão, que é o efeito devolutivo. Ele quer ir de vermelho. O efeito devolutivo, esse aqui é mais famoso. Ele é assim, um efeito mais robusto, do nível do grandioso conhecimento dos senhores. Senhores, efeito devolutivo é o quê? E tem gente que faz uma confusão. Eu vou mandar a Milena para o professor Igor e ele vai transmitir aos senhores. Senhores, eu vou... assim, quando a gente fala de efeito devolutivo, vocês fazem uma confusão que me mata de raiva. Que eu falo, meu Deus, de onde que essa criatura tirou isso de nada? De onde que essa criatura tirou isso? Gente, peguem a palavra resolve. Né? E não é a palavra de Deus aqui, é a palavra que o doutrinador escreveu. Você não precisa ir nem na Bíblia, não precisa nem rezar para saber o que é o efeito devolutivo, porque o efeito devolutivo, ele é o efeito que devolve a matéria já julgada a uma pauta de julgamento. É isso que é efeito devolutivo. Ora, o juiz da Ceilândia foi lá e julgou o processo. Eu recorro, e quando eu recorro, aquela matéria que ele já julgou vai ser devolvida para uma nova pauta de julgamento. Ou seja, vão julgar de novo. É o efeito crasso dos recursos. Tudo quanto é recurso tem efeito devolutivo. Porque se não tiver, não é recurso. Né? Então, se eu faço um recurso que não coloca aquilo que já foi analisado de novo para ser analisado, eu não estou recorrendo. Esse é o recurso mais famosão, mais importante, o efeito mais importante. Por quê? Porque ele está atrelado às ideias gerais do recurso. Todo recurso visa devolver uma matéria já julgada a uma pauta de julgamento. Isso é o efeito devolutivo. Né? Então, todas as vezes que vocês falam efeito devolutivo, mano, vê a palavra, igual essa outra palavra. Olha que palavrão, efeito suspensivo. Isso aqui é um palavrão, né? Isso que antes de eu começar a aula eu achava que Gleidson era um palavrão. Mas eu estou vendo que isso aqui também é dos palavrões maiores, porque a própria palavra ela já diz o que ela quer, ué. Quando nós falamos de um efeito suspensivo de um recurso, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que, olha, vamos suspender essa decisão que o juiz fez? Vamos. Até que o tribunal reveja. Né? A gente deixa, vamos, suspende, calma, suspende. Né? Então, a eficácia dessa decisão ela vai ficar suspensa até que o tribunal a reveja. O efeito suspensivo, então, suspende a eficácia a decisão recorrida até a mesma ser revista por um tribunal. É um efeito regra. Farid, eu não sei como que está a lista. Normalmente eles passam aqui, ó. Né? O pessoal já passou aqui a lista, né? Tá aqui. Eu só vou recolocar o que eu acho que o Juliano postou. Mas olha lá, ó. Aí, ó, o que eles já postaram. Tá bom? Mas olha só, senhores. Efeito suspensivo. Suspende a eficácia da decisão recorrida. Professor, não entendi. Ora, o juiz ele fez uma decisão interlocutória. E aquela decisão interlocutória está arrebentando contigo. Ora, via de regra, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil atual, ele não foi feito para ficar suspendendo a eficácia de decisão interlocutória. Mas aí o que você fala? Você fala ao juiz, olha só, o tribunal, olha só,
o juiz lá da Vara Civil de Brasília, eu pedi uma vaga na UTI e ele fez uma decisão interlocutória negando essa vaga. Se vocês não me derem, eu vou morrer. E aí o que você faz? Você pede para que aquela decisão ela seja suspensa, e aí você tem a sua vaga. É a mesma coisa de uma sentença que negou um direito que é básico seu, e você quer que aquela sentença seja suspensa para você continuar exercendo o seu direito. Senhores, o efeito suspensivo suspende a eficácia da decisão recorrida. Aquela decisão que eu fiz o recurso para de gerar efeitos, até que um tribunal a reveja. Isso é o efeito suspensivo. Então, guardem na cabeça aí. Esses três, né? O efeito regressivo, que é a possibilidade do juiz voltar atrás, regredir, voltou atrás na decisão que ele tomou. Devolutivo, que é colocar de novo aquele assunto em uma pauta de julgamento, devolver o assunto a uma pauta de julgamento. Suspensivo, que é suspender a eficácia de uma decisão recorrida. Isso daí é demais, acontece toda hora. A gente trata deles toda hora. Então, a gente precisa saber para eu poder falar dos próximos. Porque o próximo efeito, ele já é confuso, que é o efeito expansivo. Esse efeito ele já é confuso. Esse efeito ele diz que a decisão pode se expandir para pessoas e objetos que não estão ligados ao recurso. Que não estão lá dentro do recurso. As pessoas e os objetos que não fizeram parte do recurso podem acabar sofrendo os efeitos dessa nova decisão, ou os efeitos do julgamento do recurso. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo bem claro do efeito expansivo na prática. Uma ação que tem litisconsórcio, tem 2 réus, e aí os 2 foram condenados a pagar 100 mil reais para um autor. E aí o que um dos réus faz? Recorre. O outro não. O outro fala, tá bom, deixa isso para lá, não vou recorrer não. Um recorreu e o outro não. A pessoa que recorreu ganha o recurso. E aí agora não tem que pagar nada. O que vai acontecer? O outro litisconsorte, que nem participou, que nem recorreu, vai acabar sendo beneficiado por aquele recurso. Ou seja, o recurso se expandiu para ele. É isso que é o efeito expansivo de um recurso. É quando você faz um recurso, mas ele abarca, ele atinge objetos ou pessoas que não são diretamente quem fez aquele recurso. Não é diretamente quem fez o recurso. Né? Então, se expande para essas novas pessoas. Mais uma vez, a palavra aí ela vai dizer bastante a respeito do recurso. Eu vi que alguém quer fazer uma pergunta em áudio. Escreva, coloca aí que eu respondo via chat, né? Porque está faltando tempo, porque senão a gente perde muito tempo voltando nisso lá. Tá bom, gente? Então, efeito expansivo é quando a expansão de um recurso para outras pessoas que não estão ligadas diretamente a ela. Vamos lá. Mais um dos efeitos. De novo, efeito. Esse aqui gera uma confusão dos diabos. Efeito translativo. A palavra aí ninguém nunca ouviu falar, né? Então é difícil de fazer essa analogia. Efeito translativo. Senhores, quando a gente fala de efeito translativo, eu estou falando da possibilidade que o juiz tem de julgar pontos do processo que não estão no recurso. Eu estou falando da possibilidade do tribunal que está julgando aquele recurso julgar coisas no processo que não estão no recurso, como, por exemplo, matérias de ordem pública. Então, ele vai decidir questões que não estão no recurso, mas ele percebe aquilo por ser de ordem pública. Por exemplo, um contrato onde o juiz singular, o juiz da primeira vara civil de Taguatinga, ele foi lá e negou a causa aplicando a prescrição. E aí uma pessoa foi lá e recorreu, um dos interessados recorreu, e nem mencionou a prescrição, nem falou de prescrição, mas recorreu. Ora, prescrição é matéria de ordem pública, e o que vai acontecer?
o tribunal, na hora em que vai julgar o recurso, ele tem que avaliar aquela prescrição. Não é tem, ele pode avaliar aquela prescrição. Na prática, por ser de ordem pública, ele tem, né? Mas, de fato, ele pode fazer a avaliação daquela prescrição. Nem estava no recurso, mas era matéria de ordem pública. Senhores, não confundam o efeito expansivo com translativo. E é uma coisa que o povo confunde bastante. Ah, professor, o efeito expansivo vai acontecer quando? O efeito translativo vai acontecer quando? Senhores, o efeito expansivo é quando eu recorro falando de um objeto, recorro falando de uma pessoa, mas isso se expande para outros objetos e outras pessoas. O efeito translativo é quanto ao julgador do recurso. O julgador ele não fica preso ao conteúdo do recurso. Ele pode julgar conteúdos que não estão no recurso, mas estão no processo. E aí, o que ele faz? Ele julga aquele conteúdo que não está no recurso, mas está no processo, né? E aí ele decide aquele assunto de novo. Né? Isso daí não é uma regra, mas é um efeito que é possível de estar nos recursos. E o último dos efeitos, né? Pô, professor, já está acabando, né? Que pena. Eu queria passar a noite inteira falando de recursos, né? Agora eu tenho que dar aula. Mas olha lá, o último, o efeito substitutivo. Esse efeito tem todo sentido no mundo. Ele diz que a nova decisão que julgou o recurso substitui a decisão recorrida. Beleza, né? Isso daí é mole. Isso aí pode cair na prova da OAB de vocês. Principalmente daqueles que estão olhando o WhatsApp agora para ver as fofocas que rolaram durante o nosso aulão. Daí vai cair na tua prova agora. Isso daí é uma bela de uma coisa, né? Que eu estou jogando, é uma praga. Não sei. Você que não está prestando atenção, isso vai cair na tua prova. O efeito substitutivo, o que é? Ora, o juiz fez uma decisão. Não concordo com aquela decisão dele. Recorro. Aí o meu recurso vai para um tribunal, vai para uma turma recursal. Aí a turma recursal pega o meu recurso e julga o meu recurso. Na hora que ela está julgando o meu recurso, ela toma uma decisão diferente daquele juizinho lá atrás que julgou. Sabe o que vai acontecer? A decisão da turma substitui a do juiz singular. Efeito substitutivo. Não tem nada mais suave do que isso. Vocês que riram, eu sei que vocês estavam ligados, né? Então, se cair na prova de vocês, vocês vão acertar. Mas naquela galera que estava vendo nudes durante a aula, esse povo aí eu quero que erre essa questão. Deixa eu ver a pergunta. Professor, o advogado conseguiu efeito expansivo, os demais têm que pagar. Não tem que pagar honorário nada, né? Ele recorreu e os outros se beneficiaram. Os outros poderiam ser prejudicados também, porque não recorreram, né? Mas nesse caso aí, não vão ter que pagar nada, nenhum bônus para aquele que conseguiu o efeito expansivo, não. Senhores, dúvidas quanto a isso? Olha só, o que é ser pontual? É pontual no início e pontual no final. Vai acabar bem na hora certa. Professor Igor, ainda estamos aí? São 18 horas e 58 minutos, né? Quero agradecer de antemão a todos os senhores que estiveram presentes nesse nosso aulão, um aulão só de 1 hora, né? Então, aqui eu estou falando sobre a teoria geral dos recursos. O professor Rafael, ele pediu para eu fazer um aulão desses também, quanto a recursos em espécie, né? E aí a gente vai ver ponto a ponto os 9 recursos, né? A gente vai tratar de todos eles, né? Então, vamos ver isso em 1 hora, vamos ver se a gente consegue fazer essa abordagem, né? Então, vamos ir tratando com isso daí. No mais, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Vou mandar um slide pro Igor e o Igor vai transmitir para vocês. Valeu, tchau, tchau. Até a aula para os meus alunos. Valeu, abraço, beijo e abraço a todos. Vocês são top.